Diz pra mim, quando você era criança, tinha algum brinquedo que você gostava muito? O que aconteceria se você fosse pra praia e perdesse esse brinquedo? Foi exatamente isso que aconteceu com um garotinho chamado Michael, que tinha um cachorrinho de brinquedo igual esse. O pai do Michael era um homem chamado John, e talvez você conheça ele pelo nome de J.R.R. Tolkien. E o que será que o autor do Hobbit e o Senhor dos Anéis fez depois de voltar na praia e procurar esse brinquedo durante alguns dias e não encontrar nada? Bom, ele fez o que ele sabia fazer de melhor, contar histórias. Foi assim que nasceu Roverando. Roverando conta a história do Rover, um cãozinho de verdade que acaba virando um brinquedo, igualzinho aquele que o Michael perdeu. Parece bastante Toy Story, né? Mas as semelhanças com a animação da Pixar param por aí. O Rover conhece vários personagens memoráveis e passa por lugares incríveis, como por exemplo, a Ilha dos Cachorros, que é um lugar onde os cachorros que, ou muito sortudos ou muito bonzinhos, vão e lá eles podem correr, latir, fazer barulho à vontade, e tem árvores onde crescem ossos, enfim, é um lugar do sonho dos cachorros. Muitos desses lugares fazem parte do cotidiano da família Tolkien. Essa Ilha dos Cachorros, por exemplo, é um lugar de verdade que fica próximo ao rio Thames, em Londres. Então, imagina como se os seus pais contassem para você uma história onde aparecessem os lugares que você mais gosta ou que você aprendeu na escola, onde aparecessem os seus amigos, as piadas internas da família. Era esse o sentimento que cercava a família do Tolkien naquele momento. Uma coisa que pouca gente sabe é a influência que Roverando teve em O Hobbit, uma das obras mais famosas do Tolkien e que foi escrita ali quase que no mesmo período. Quando o Hobbit ainda estava em produção pela editora, eles pediram para o Tolkien mostrar alguns outros textos para que eles pudessem, quem sabe, lançar no futuro, porque eles gostaram bastante daquela história do Hobbit. E o Tolkien mostrou alguns textos que ele tinha, como por exemplo o Mestre Gil-de-Ram ou Mr. Bliss, e também o Roverando. No caso do Roverando existem uns 3 ou 4 textos diferentes que foram escritos ao longo do tempo e que trazem basicamente a mesma história, mas mudando algumas coisinhas de vocabulário, de estrutura, deixando o texto um pouquinho mais profissional. Tem alguns termos que eram mais infantis e foram sendo alterados ao longo dessas versões, como por exemplo o equivalente em inglês para barriguinha, que acabou virando estômago ao longo das versões. E embora possa ter alguém que diga, mas está dificultando muito o texto para as crianças, o Tolkien tinha uma resposta muito boa para isso. Ele dizia que um bom vocabulário não é formado por livros para o que a gente imagina que seja a faixa etária do nosso leitor. Ele é formado por livros que estão sempre um pouco acima disso, respeitando a inteligência e que as crianças poderiam de fato aprender aquilo e expandir seu vocabulário. Bom, nesse meio tempo em que a editora estava lendo os escritos do Tolkien, o Hobbit já tinha sido lançado e já era um sucesso. Então eles decidiram abandonar momentaneamente aquelas histórias e pediram para o Tolkien uma continuação direta do Hobbit que expandisse aquele universo do Bilbo que as pessoas estavam gostando tanto. É nesse momento, na minha opinião, que o Tolkien começa a caminhada dele, passando de um professor que gostava de contar histórias para os seus filhos para também ser o que a gente conhece hoje, que é um dos maiores contadores de histórias de todos os tempos. Mesmo assim, esses elementos do paizão Tolkien estão presentes ao longo de toda a obra dele, como por exemplo o Tom Bombadil, que é um dos personagens aí mais enigmáticos do Senhor dos Anéis. Ele foi inspirado num bonequinho que também pertencia ao Michael. O professor primeiro escreveu as aventuras do Tom Bombadil e depois inseriu ele no Senhor dos Anéis, da maneira como a gente conhece hoje. Outra coisa legal de comentar é a tradução nova que a editora HarperCollins Brasil está fazendo para todos os livros do Tolkien. E isso afeta inclusive o Roverando, que se você for procurar por edições antigas, você vai ver que o nome é outro, né? Roverandom, com M no final. E tem uma justificativa muito boa para essa alteração. O nome original vem das palavras inglesas rover, que significa algo como andarilho,
e random, que além de aleatório, também quer dizer sem rumo, né? Por aí. Então a gente tem essa brincadeira de palavras como um andarilho que está por aí sem muito rumo. Nessa nova versão, eles decidiram mudar para Roverando, em referência ao nome do cachorrinho Rover, e Ando, que são as andanças dele, trazendo de uma maneira um pouco mais literal para o português e colocando um efeito parecido com aquele que os leitores nativos da língua inglesa têm quando leem esse nome. Nos outros livros do Tolkien, por exemplo, falando dessa nova tradução, a gente tem mudanças grandes, como por exemplo os anões, que agora são chamados de anãos, que também é uma referência ao original. Eu acho genial essa coisa de ver algo escrito errado, mas que ao mesmo tempo traz a gente para dentro daquele universo com mais força. Isso é muito legal porque diferencia a criação do Tolkien do que a gente tinha no imaginário popular da época, como por exemplo uma das histórias mais famosas ali do contexto dele, que era Branca de Neve e os Sete Anões. Então, colocando esse anãos, né, o equivalente em inglês, a gente tem aí claramente a ideia de que não estamos falando das mesmas criaturas. Os anãos do Tolkien não são os mesmos anões da Branca de Neve ou da cultura popular, né? Infelizmente, o Tolkien nunca viu Roverando publicado. Mesmo para um livro lançado em 1998, 25 anos depois da morte do seu autor, ele mostra pra gente que quando a história é realmente boa, ela é capaz de ensinar, influenciar e fascinar pessoas de todo tipo, sejam crianças ou sejam adultos. Bom, é isso pelo vídeo de hoje. Aqui no canal eu te conto histórias por trás de livros, discos, jogos. Se você gostou, tem mais um vídeo aqui especial para você. E é isso. Um grande beijo no seu coração e até a próxima.